Meus queridos, essa foto é familiar para alguém? Quem veio de manhã não pode falar, tá, gente? Não, deixa a turma brincar com a cabeça um pouco, né? Mas pelos rostos eu não vejo ninguém com muito brilho no olhar de saber quem é, não. Mas eu prometo que eu vou ajudar vocês, tá? Eu vou dar o nome. Ajudou muito? Nada ainda? Misericórdia, vocês não assistiam a TV um tempo atrás, não? Peraí, eu vou ajudar mais um pouquinho vocês. Ah, esse é o mágico ilusionista Val Valentino, que nós não conhecemos ele pelo nome, mas conhecemos ele pela alcunha, Mister M. O mágico que revelava os segredos dos outros mágicos. Se você tinha uma televisão na sua casa, provavelmente em algum domingo à noite, você já viu ele mostrando na prática como que uma mulher é cerrada ao meio e ela sai viva. Como que um mágico some de um lugar, aparece em outro. Ah, descobri. O Mister M me mostrou que existe um lugar aqui embaixo e o mágico some, depois ele vai correndo e vai para cima. A realidade é que ele foi um grande revelador de mistérios da nossa época. Isso trouxe para ele uma fama muito grande, mas também trouxe problemas. Ele foi processado pelos mágicos misteriosos do Brasil, por quê? Porque agora não tem mais graça. Como que eu vou apresentar todas as questões? Como que eu vou apresentar todos os meus truques de mágica? Se esse homem agora mostrou tudo, a turma vai ver eu fazendo a mágica e vai falar: eu sei, você passa por baixo ali. A moça não é cerrada ao meio, ela se espreme e coloca um pezinho de borracha. A verdade é que depois que ele se tornou o Mister M, ele praticamente não pôde mais fazer mágicas. Mas ele foi o que nós conhecemos como revelador de mistérios. O mais interessante é que podemos traçar um paralelo entre essa figura tão emblemática da nossa cultura e uma figura emblemática das Escrituras. E uma figura emblemática do tempo dos apóstolos. Paulo, na carta aos Efésios, ele está tentando nos ensinar o que é igreja. E ele faz toda essa argumentação através de uma palavra simples. Desde o capítulo 1, ele está falando: eu recebi um mistério e preciso revelar este mistério. Então, assim como esse grande mágico revelava ao público o que acontece por trás das cortinas do mundo, Paulo também estava aqui, através da graça que foi lhe dada pelo Espírito Santo, revelando aos cristãos não somente o que é ser igreja, como ele faz lá no capítulo 1, vocês se lembram? No capítulo 1, o mistério é apresentado, o mistério que ele diz que é o mistério da sua vontade, o mistério da vontade de Deus. E quem que são os agentes desse grande mistério? Nós vimos que o Pai é aquele que sonhou e planejou a igreja. Não havia mundo e o Pai já tinha sonhado com um povo. O Pai já tinha planejado como esse povo viria até ele. O Filho entrou na história e executou o plano eterno do Pai. O Filho, que também era eterno, entrou, pisou no nosso chão. E isso, executado, fez com que o reino de Deus na terra fosse inaugurado. Agora, o mistério começava a se revelar. E no capítulo 2, ele começa a nos explicar, então, como funciona esse mistério. Ele começa a expor esse mistério para nós, nos mostrando como que nós estávamos mortos. Na semana passada nós falamos sobre isso, na semana retrasada também falamos sobre isso. Como esse mistério é maravilhoso, estávamos mortos, mas Jesus também morreu e ressuscitou, e junto com ele nós também ressuscitamos. E agora, quando nós ressuscitamos, temos uma nova vida. Uma nova vida agora onde não existe mais o judeu, o gentio, aquele que era escolhido etnicamente por Deus e aquele que era de um povo que já não era escolhido por Deus, mas agora em Cristo era povo de Deus. Então ele explica como que esse mistério aconteceu. Mas em Efésios capítulo 3, que é o texto que eu quero convidar vocês a meditar nessa noite, nós meditaremos nos 13 primeiros versículos.
nós vemos que Paulo também está preocupado em demonstrar como que esse mistério funciona hoje. Eu sei, em Efésios capítulo 2, no livro de Atos, nós vemos como que as primeiras pessoas receberam esse mistério. Mas Paulo não está só preocupado em fazer com que o mistério fosse conhecido por aquelas pessoas. Ele queria chegar até nós hoje, ele queria chegar nas pessoas em todos os momentos. O que esse mistério muda nas nossas vidas? É esse o foco do nosso capítulo 3. Por que é um mistério? Como funciona esse mistério? E quais são os benefícios desse mistério? São as 3 perguntas que nós queremos, através da palavra de Deus, responder hoje. As 3 perguntas bases. Por que um mistério? Como funciona esse mistério? E quais são os benefícios desse mistério na nossa vida hoje? Então eu gostaria de começar em Efésios capítulo 3, lendo os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Paulo faz uso de 2 palavras importantes para nós. A palavra mistério, do grego, também significa mistério, que é a ideia de algo encoberto, é a ideia de algo velado, a ideia de algo que está oculto para as pessoas. Mas ele usa uma outra palavrinha aqui, que nós também conhecemos. Quando ele fala que o mistério foi dado a conhecer por revelação, a palavra grega usada aqui é apocalipse, revelação. E se mistério é aquilo que está velado, apocalipse é aquilo que está revelado, desvelado. Agora ele está acessível para todos. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu já comecei a falar desse mistério para vocês. Eu já expliquei o que é esse mistério, mas existe uma pergunta fundamental aqui. No capítulo 2, ele já não falou que era um mistério? A pergunta que fica é: será mesmo? Será mesmo que isso era um mistério? Será que ninguém sabia que Deus ia unir toda a humanidade? Pessoas de todos os povos, de todas as tribos, todas as línguas e todas as nações num único povo? Se nós olharmos para as Escrituras, nós veremos que isso já estava sendo profetizado muito antes, como, por exemplo, pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele diz o seguinte: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ora, esse mistério já estava sendo pregado. Você consegue perceber que muitos povos viriam para Jerusalém? A lei virá de Sião para todos os povos, pessoas de outros países, pessoas que outrora serviam outros deuses, queriam agora ver, andar, conhecer os caminhos e as veredas desse Deus de Israel. Esse mistério estava aqui o tempo todo, gente. O próprio Isaías, ele diz em outro texto, em Isaías capítulo 19, ele diz: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria. Uma bênção na terra. Veja como essa palavra é forte, como essa profecia impactava os judeus da época. 2 inimigos históricos de Israel. O Egito, que os havia aprisionado não muito tempo antes deles chegarem à terra prometida. A Assíria, que constantemente os perturbava e constantemente os ameaçava. A Assíria, que já havia invadido o reino do norte e às vezes batia a porta do reino do sul.
inimigos, pessoas que estão longe, pessoas que queriam a morte de Israel. Isaías diz: não, esses povos, eles virão e cultuarão junto ao Deus de Israel. Ainda Isaías, ele nos diz: olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Israel está começando a ter o seu coração aquecido pela expectativa de ser o centro de adoração da terra. Todas as profecias, olha, eles virão até você. Eles virão até você. Você vai brilhar, Israel. E para não achar que somente Isaías falava disso, nós temos Miqueias falando disso também. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias repete a profecia de Isaías. Olha, eles vão vir. A gente não sabe como, mas eles vão vir. A gente não sabe quando, mas nós seremos o centro de adoração do mundo. Zacarias fala isso no capítulo 2. Muitas nações virão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou você. Zacarias também diz: assim diz o Senhor dos exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu mesmo já estou indo. Ora, nós lemos aqui 6 textos. E eu poderia talvez citar mais 6 ou 10 textos de profecias do Antigo Testamento, dizendo que Israel seria o centro de culto do mundo. E agora Paulo vem dizer que esse mistério estava oculto. Paulo vem dizer que as pessoas não sabiam o que era esse mistério, que as pessoas nunca tinham ouvido falar. O próprio apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo de Cristo, ele era um judeu fervoroso. E ele mesmo dá testemunho de si, de que ele era um judeu irrepreensível. Ele tinha a lei do Senhor, ele tinha esses versículos. Será que esse mistério era mistério mesmo? O apóstolo Paulo continua lá em Efésios, nos dizendo que, na verdade, não era esse mistério que ele estava falando. Veja a partir do versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse era o mistério. Os judeus imaginavam que eles se tornariam o centro de culto e o centro de adoração por causa deles. Eles imaginavam que eles eram os intermediadores de tudo. E quando eles liam todos esses textos, eles aplicavam a si mesmo, dizendo: eles vão vir a nós. Eles vão vir a nós. E eles se enchiam de orgulho. Eles se enchiam das promessas de Deus e traziam as promessas de Deus para o mundo físico. Mas o apóstolo diz: não é esse mistério que eu estava falando. Eles não sabiam ainda como isso iria acontecer. Talvez, imagine Israel presa debaixo do jugo romano. E um judeu que lia aquilo fala: amigo, vamos conversar. Você acha que está certo ainda aquilo que nós lemos em Isaías, em Miqueias, em Zacarias? Porque eu não estou vendo como que isso vai acontecer. Eu não estou vendo como que todas as nações irão convergir para Israel, sendo que hoje nós somos vassalos, sendo que hoje nós somos súditos de Roma. Era para nós estarmos no topo e talvez Roma estar abaixo de nós.
E talvez o outro judeu respondesse a esse desabafo dizendo: olha, eu não sei, mas eu acho que ainda vai vir um tempo onde as coisas vão mudar. Vai vir um homem que vai nos guiar militarmente e vai fazer com que nós não tenhamos mais ninguém acima de nós. Vai fazer com que nós sejamos os únicos e os especiais, como as Escrituras dizem. Mas o apóstolo Paulo diz: esse mistério de como iria acontecer estava oculto aos homens das outras gerações. Mas agora o mistério foi revelado. Qual é o mistério? O mistério é que tudo isso aconteceria através de Jesus Cristo. O mistério é o próprio Cristo. Cristo era o verdadeiro judeu que faria com que todos viessem. Cristo era aquele que cumpriria tão fielmente a lei que as pessoas o veriam espantado. Era Cristo que iria atrair os povos. Era Cristo que iria morrer, pagar a dívida pelo nosso pecado, ressuscitar e junto com ele nós ressuscitarmos também. Esse mistério agora o apóstolo Paulo fala, ele está revelado. Cristo em nós é o grande mistério que nos torna um. Cristo em nós é o grande mistério de como pessoas que não andavam com Deus, como pessoas que não queriam Deus, pessoas que não mereciam o amor e o favor de Deus, elas são alcançadas. Aqueles judeus ouviram o evangelho e muitos daqueles judeus falaram assim: eu entendi. Eu quero seguir a esse Jesus, eu quero seguir a esse Deus, porque eu vejo nele a concretização de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas muitos judeus ainda estavam com os olhos fechados, e para eles ainda não era uma revelação, mas era um mistério. Eles simplesmente não conseguiriam ver em Cristo a concretização de todos os sonhos deles. Mas também gentios que ouviam essa palavra. Os seus olhos eram desvendados. Eles conseguiam agora ver nitidamente. Eles conseguiam ver que eles deviam olhar não para Jerusalém física, não para Israel físico, mas para o verdadeiro Israel, para o verdadeiro israelita. Aquele que traria todas as promessas e as cumpriria na vida de cada um. O mistério que Paulo tanto fala é Cristo. E hoje nós não chamamos mais isto de mistério, porque está revelado a nós pelas Escrituras. Mas entender Cristo como sendo um mistério nos dá duas implicações teológicas importantes. Duas verdades que precisam mudar a nossa vida. A primeira dessas verdades é que a cruz nunca foi o plano B de Deus. Eu sei, talvez se você está na igreja há algum tempo, você já deve ter ouvido aquele discurso. Ai, se os judeus não tivessem aceitado Jesus. Ai, se Jesus não tivesse sido morto, nós não teríamos salvação. Ai, se os judeus tivessem percebido que Jesus era o Filho de Deus e aceitado a mensagem dele, nós não estaríamos aqui hoje, porque só os judeus seriam salvos. E essa ideia, ela é uma falácia. Falácia é uma mentira que ela vem desenhada como se ela fosse verdade. Ela é contada como se ela fosse verdade. Ela parece verdade, ela cheira verdade, mas não é verdade. As Escrituras nos dizem que o plano de Deus, desde sempre, era salvar pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. O plano do Senhor era fazer com que o Israel físico, de fato, fosse apenas uma sombra. E Israel falhou. Israel falhou ao apresentar ao mundo o poder de Deus, falhou ao apresentar ao mundo a sabedoria de Deus. Mas era plano que Israel falhasse, porque nós sabemos que em Jesus, agora, nós somos o povo de Deus. O que significa isso? Significa que Deus sempre sonhou com que nós estivéssemos debaixo do seu domínio. Desde a eternidade o Senhor sonhou com você. O Senhor sonhou com você preparando, se adorando a Deus, participando da comunhão dos santos. O Senhor viu as suas orações antes delas chegarem à sua boca. Antes de você nascer, todos os dias já estavam escritos diante de Deus.
E Deus determinou, decidiu e fez valer a sua vontade de você estar aqui. Nós somos o plano concretizado de Deus através de Cristo. Isso não é pouca coisa. Isso precisa encher o nosso coração de gratidão e de amor. Nós não somos o plano B. Nós não somos a reserva de Deus. Deus sonhou conosco e nós sempre fomos dele. Isso deve arder o nosso coração. Isso deve fazer com que nós olhemos para Cristo como aquele que nos ama desde a eternidade e aquele que desceu com o objetivo de nos amar, de nos proteger, de nos chamar e de nos salvar. Mas além disso, uma outra implicação importante de entendermos que o mistério é Cristo é que nós não podemos errar como os judeus. Não podemos errar como o povo de Israel. Sabe por quê? Porque acreditar que somos o plano A de Deus, acreditar que o Senhor sempre sonhou conosco, pode gerar em nós, se nós não tivermos atenção, em um orgulho santo. E o Senhor me escolheu, que bom. Aquelas pessoas que estão lá fora, o Senhor não escolheu elas. O Senhor não sonhou com elas. O Senhor sonhou com esses alecrim dourado que está sentado aqui, né? Mas e tal pessoa? E tal lugar do país? E tais pessoas que praticam tantas outras coisas? Não, essas daí o Senhor não sonhou com elas. Essas daí não precisa fazer nada. Porque a Bíblia não diz que todo aquele que for do Pai, o Pai vai atrair? Então, se o Senhor não trouxe, é porque o Senhor não quer eles mesmo. Vamos viver aqui no nosso povinho. Vamos viver aqui no nosso mundinho. Será que é essa a atuação que a igreja deve ter no mundo? Porque foi exatamente assim que os judeus pensaram. Às vezes, aquela expectativa de ser usado por Deus e aquele amor no coração que Ele faz com que nós tenhamos, faz com que nós sejamos orgulhosos e assim incorramos no mesmo erro dos judeus. O Espírito Santo desceu sobre pessoas de toda tribo, toda língua e toda nação. Nenhuma delas merece. E Ele simplesmente manda que nós preguemos o Evangelho a todos. Agora, Ele diz a todos nós: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de um vaso. Não é assim que funciona. Mas era assim que os judeus tinham feito. A luz que Deus tinha criado através dos judeus estava presa em Jerusalém, e as pessoas que decidam se querem vir ou não. Ele diz: olha, a luz, ela tem o lugar certo de ser colocada. Ela coloca num lugar onde ilumina todos os cantos do cômodo e todos os cantos da casa. É exatamente esse o plano de Jesus para a sua igreja. Ele não nos colocou para nós vivermos a nossa vida privada aqui nessas quatro paredes. Ele não nos colocou para nós nos isolarmos do mundo e dizermos: olha, o Senhor que mande quem Ele quiser do mundo para cá. Mas Ele falou o seguinte: olha, vocês precisam brilhar. Vocês precisam fazer a minha vontade, me obedecer. Vocês também estavam tão distantes quanto eles. E vocês foram alcançados por esse mesmo evangelho. Nós não podemos deixar que, pouco a pouco, o conviver da igreja nos tire a verdade absoluta de que nós jamais merecemos estar aqui. Sempre que nós dobrarmos o nosso joelho para orar, nós devemos lembrar: Senhor, eu não era merecedor de tal graça. O Senhor não deveria me ouvir, porque eu era um pecador, porque eu era abandonado, eu não queria nada contigo. Eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Sempre que nós entrássemos por essas portas e víssemos os nossos irmãos, essa verdade deveria bater no nosso peito e dizer: Senhor, eu não merecia estar aqui. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou. O Senhor sabe o que eu pensava antes. O Senhor sabe o que eu fazia antes. O Senhor sabe o que eu não fazia, mas queria fazer antes. Mas o Senhor me trouxe com tanto amor que agora eu não posso aprisionar esse amor aqui dentro, como talvez um filho que sofre com a mãe dividindo o carinho com os irmãos, e aquele filho começa a fazer birra, aquele filho começa a querer chamar a atenção.
E eu digo isso com conhecimento total de causa. Confia em mim. Confia em mim. Às vezes a criança ela quer atenção, porque ela está com medo de que o pai não olhe mais para ela. E às vezes, por medo de perdermos esse amor, às vezes por orgulho, às vezes por questão de exclusividade, nós bloqueamos a entrada no reino de Deus para outras pessoas. Mas como nós bloqueamos a entrada? O que eu devo fazer então? Já que eu sou luz, já que eu sou chamado, o que Israel deveria fazer e não fez? E o que eu sou chamado para fazer hoje? É por isso que o apóstolo Paulo continua no versículo 8, dizendo o seguinte: embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está preocupado agora em nos explicar como devemos agir, o que devemos sentir, o que devemos pensar e o que devemos fazer. A primeira coisa que ele fala, quando ele vai dizer como funciona esse mistério, ele fala da administração deste mistério. Essa palavra nos ajuda um pouco a entender, quando o apóstolo Paulo está tentando nos explicar como funciona. Mas o original dessa palavra talvez nos ajude ainda mais. Ele está dizendo, essa palavra em grego é economia. Paulo está demonstrando agora, para o verdadeiro povo de Deus, como funciona a economia deste mistério. E não pense em termos financeiros quando nós falamos de economia. Pense em termos de planejamento. Pense em termos de alocar cada coisa no seu devido lugar para fazer tal coisa. Pense, quando ele se fala em economia, pense em não desperdiçar recursos. Como que o Senhor não desperdiça recursos da sua igreja? Como que o Senhor usa a sua igreja exatamente no lugar que ela quer? E a primeira coisa que ele fala que uma igreja precisa sempre se lembrar é que isto foi concedido através da graça. Ele diz: foi-me concedida esta graça. A primeira coisa que nos impede, então, de olharmos para esse mistério e errarmos como os judeus erraram, é nos lembrar dia após dia que isso é pela graça. E o inimigo, todos os dias, vai tentar tirar do nosso coração isso. Às vezes, fazendo com que nós exageremos nas nossas qualidades, a ponto de tentar fazer com que essa economia se resolva. O Senhor escolheu vocês porque vocês fazem um negócio que é útil para Ele. Você percebeu que ele é como se estivesse fazendo conta aqui mesmo, essa economia? Não, olha, qualquer bom contador vai entender que assim, a parte dos débitos tem que ficar igual à parte dos créditos, senão não bate a conta. Então, às vezes, quando nós tentamos entender como que Deus nos amou, nós começamos a procurar em nós habilidades. Nós queremos procurar em nós algumas coisas boas. O Senhor me escolheu porque eu sei cantar bem. O Senhor me escolheu porque eu sei tocar. O Senhor me escolheu porque existem várias pessoas piores que eu nem sou tão ruim assim. O apóstolo Paulo, ele se chama o menor o menor dentre todos os santos. Em outra parte, ele diz que dentre os pecadores, ele é o principal. Em outra parte, ele até diz: olha, eu nem mereço ser chamado apóstolo. Paulo não está fazendo isso da boca para fora, e ele não está naquela falsa modéstia que nós somos acostumados. Paulo está relembrando o próprio coração, da onde ele veio. E relembrar o seu próprio coração das suas origens faz com que você nunca deixe o fato de ter sido escolhido por Deus crescer no seu coração. O fato de poder fazer uma autoanálise e perceber o quão falho eu sou me faz ir aos pés da cruz com gratidão. Mas além disso, além de não se engrandecer, no versículo 10, ele nos dá a chave do que a igreja precisa fazer ativamente. Ele começa justamente falando a intenção dessa graça.
era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que maravilhoso, então. Ele está falando aqui para nós que a igreja possui um papel. E essa palavra mediante é a palavra que nos transforma, na verdade, não no início e nem no final, mas nos transforma no durante. O início está em Deus, o meio está em Deus, o fim está em Deus. Mas como Deus quer salvar o seu povo hoje? Como Deus quer falar com o seu povo hoje? Como que Deus quer atrair as pessoas do mundo para dentro do seu povo hoje? Mediante a igreja. É a explicação mais clara do que é missão da igreja. Talvez é a mais simples de explicar. Se alguém perguntasse qual é a missão da igreja, ou melhor assim, acho que lá fora ninguém vai falar desse jeito. Talvez as pessoas perguntem: por que você vai na igreja? Por que você é igreja? Por que você é cristão? Por que você segue isso? A explicação é que você, de fato, foi chamado para conhecer a Deus e fazer com que Deus seja conhecido. Você é um canal do conhecimento e da sabedoria de Deus para o mundo. Essa também era a promessa e esse também era o desejo para Israel. Quando nós falamos que Israel falhou, nós não estamos dizendo que Israel tinha uma outra missão. Quando nós voltamos para Deuteronômio, nós vemos essa mesma missão. Veja, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Você percebe que a missão da igreja é justamente conhecer a Deus, obedecer a Deus e, a partir dessa obediência, fazer com que Deus seja conhecido? Nós temos 2 passos simples aqui. Nós devemos obedecer e cumprir os decretos de Deus. Então, nós não podemos, de forma alguma, menosprezar ou subvalorizar o poder do nosso testemunho na vida das pessoas que nos cercam. Não existe pregação que não venha acompanhada do que a pregação está falando, senão o discurso é vazio. Às vezes, nós pensamos que somente as palavras elas falam ao coração das pessoas, mas as atitudes tomadas em determinados momentos também nos mostram o que a pessoa serve. Se a pessoa serve a Deus ou não serve a Deus. O que as Escrituras estão dizendo aqui é que a missão da igreja é, em primeiro lugar, obedecer a Deus. E para obedecer eu preciso conhecer, saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta, saber o que o deixa feliz e saber o que o deixa chateado. Olhar para as Escrituras e ver a vontade de Deus ser cumprida. Nós não podemos diminuir a importância do nosso testemunho para o mundo. Às vezes nós sonhamos que um anjo se revele às pessoas que nós amamos. Às vezes as nossas orações também são românticas, né? A gente fala assim: Senhor, salve meu esposo, salve minha esposa, Senhor, alcance meus filhos. E como ele pretende fazer isso? Ele pretende fazer isso através da igreja. É através da igreja que Jesus se torna conhecido pelo mundo todo. Então, veja só, a sua missão é através de você que as pessoas no seu trabalho vão entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. É através da sua boa conduta que as pessoas no trabalho vão entender que você não leva uma vida como os outros levam, então você adora um outro Deus. É através da sua prioridade que as pessoas vão começar a levantar perguntas. Mas por que você leva a vida assim? Por que você tem que fazer tudo desse jeito? Por que os seus relacionamentos são diferentes?
Por que que você cuida do seu horário, do seu tempo, da sua agenda com outras prioridades? Por que que você não dá tanto valor assim às coisas que nós damos valor? E ao mesmo tempo você dá um valor máximo para as coisas que nós julgamos fúteis. Viver uma vida em obediência a Deus é viver uma vida que de fato incomoda o mundo, e o mundo vai começar a perguntar. Mas aí nós vemos a decorrência da missão da igreja. Quando as pessoas nos verem seguindo o evangelho, elas vão perguntar e nós vamos falar e elas vão ouvir. A outra forma como fazemos Deus ser conhecido é através da pregação do evangelho. Eu sei que você já conheceu aquela frase: pregue o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Esse é outra falácia, outra mentira disfarçadinha de verdade. Porque é somente através do evangelho, é somente através de Jesus Cristo que qualquer coisa que nós fazemos tem sentido. Se você disser que você tira um dia da semana para descansar, porque você acha isso legal, isso não faz o menor sentido. Se você disser que você tira uma parte da sua renda para compartilhar em uma comunidade onde outras pessoas também fazem isso e todas são sustentadas, abraçadas e cuidadas, e se você não apontar para Jesus, isso não tem valor nenhum. Se você disser que você não tem relacionamentos como os outros têm, e se você disser que você tomou algumas decisões da sua vida porque você achou bom, porque você achou legal, a glória de toda essa mudança fica contigo. Mas é aqui que vem o grande poder do evangelho. Porque quando nós vivemos uma vida que levanta perguntas, nós respondemos com a resposta correta. Qual é o mistério? Por que que você vive assim? Eu vivo assim porque eu fui comprado por Jesus. Eu vivo assim porque eu estava morto. Ele me ressuscitou e agora eu tenho uma nova vida. Agora é Ele que determina como eu ando. É Ele que determina o que eu falo. É Ele que determina o que eu faço. É Ele que determina até mesmo o que eu quero. Então essa nova pergunta é a proclamação do evangelho que responde. Talvez você esteja se perguntando coisas que eu também me pergunto o tempo inteiro. Mas como que eu vou fazer se eu não tenho habilidade para isso? Talvez você nunca pregue como o reverendo Hernandes. Talvez você nunca explique a Bíblia, palavra por palavra, como o reverendo Augustus. Talvez, quando você fala de Jesus, você não consiga fazer as pessoas se apaixonarem, como o reverendo Leandro faz aqui. Talvez quando você for aconselhar e falar do amor de Deus, você não consegue fazer isso com tanto amor e tanto carinho quanto o reverendo Tiago faz com todos os cristãos aqui da igreja. Mas a realidade é que o Senhor usa esses homens assim como usa você. Então, muito provavelmente, a mudança que Ele quer fazer na sua família desestruturada vem através de você, que é a luz do mundo. Eu queria tanto que as pessoas que me cercam vissem Jesus. Então brilhe. Então brilhe. Mas não brilhe com luz própria. Brilhe apontando para a verdadeira luz. Eu queria tanto que as situações do meu trabalho se resolvessem. Eu queria tanto que as pessoas parassem de fazer determinadas coisas. A tua presença como cristão é a forma como Deus quer fazer para inibir o pecado. Eu lembro que eu estudava no ensino médio, eu conheci a Isa, e a Isa, talvez ela nem saiba disso, mas as pessoas estavam conversando, às vezes com um linguajar errado, aí a Isa ia chegando, as pessoas falando assim, muda de assunto que ela não gosta de palavrão. Ai, que gostoso. E eu ficava assim, por que quando eu cheguei não mudaram? Será que eu não estou brilhando? E não estava. Mas a questão do evangelho, viver o evangelho na sua simplicidade, faz com que as pessoas percebam a diferença. E as pessoas perguntam.
E é nessa hora que nós apresentamos o amor de Deus. E nós precisamos crer, meus irmãos, que é o Espírito Santo que fala. Porque se nós não crermos nisso, nós vamos ficar atrelados à nossa capacidade de explicar. E poucas pessoas são tão agraciadas por Deus para explicar o Evangelho, para falar bem, para falar sem medo. Não se engane, é difícil. Mas através do Espírito Santo, ele age além de todas as nossas capacidades. Então, para não errar como os judeus, nós devemos brilhar, nós devemos obedecer. Mas quando as pessoas olharem para a nossa luz, nós não podemos ficar com a glória só para nós. Nós não podemos ficar com a glória para as nossas boas decisões, para as nossas boas atitudes. Nós temos que falar assim como Paulo está explicando o mistério para os Efésios. Olha, eu estava morto. Isso não é de mim, não. Eu não vivo assim porque eu quero, eu não vivo assim porque eu pensei que é legal. Eu só vivo assim porque alguém me ressuscitou. E agora eu tenho uma vida nova, e agora não importa mais o que eu falo, não importa mais o que eu quero, não importa mais o que eu penso, importa o que ele fala, importa o que ele quer e importa o que ele pensa. E aí o Espírito Santo, através de nós, vai fazer com que o plano de Deus, de trazer pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as famílias, de todas as tribos, reunidas no seu corpo místico que é a igreja, vai fazer com que isso aconteça. E quando acontecer, talvez você fale, nossa, Senhor, eu não esperava isso, eu não tenho capacidade para isso. Você não tem mesmo. Mas Deus age. Deus age nos vasos de barro. E nós devemos nos colocar à disposição para viver isso dia após dia. Parte do mistério de Cristo é a verdade de que a igreja levaria Cristo ao mundo. E não que a igreja ficaria parada, esperando com que o mundo entrasse pelas nossas portas, dizendo eu quero Jesus. Então esse chamado é importante para nós hoje. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, nossa, mas só me veio responsabilidades? Será que eu tenho algum benefício com tudo isso? É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 12, quais são os benefícios de fazer parte da economia desse mistério, da forma como Deus age no mundo. O primeiro está lá no versículo 12 e 13, veja só. Por intermédio de quem? Jesus aqui, né? Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Quando ele passa a citar os benefícios, a primeira coisa que ele diz é que nós temos acesso a Deus em confiança. Acesso a Deus não é somente nós imaginarmos que agora nós podemos chegar diante da igreja, que agora nós podemos orar. Isso tudo é verdade. É verdade que nós podemos orar e Deus nos ouvir. Isso é um acesso direto. Você faz ideia de que antigamente o Senhor se comunicava com as pessoas e com o seu povo através de uma única pessoa, que era o sacerdote? O povo se comunicava com Deus através do sacerdote. Então o sacerdote recebia a palavra do povo e levava para Deus. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava com o profeta, que era um outro homem, o profeta chegava, vinha e falava, olha gente, Deus me respondeu. É isso que Deus quer. A realidade é que às vezes nós vivemos como se ainda não tivéssemos acesso livre a Deus. Ô pastor, ora por mim, por favor. Com certeza, eu oro. Mas eu oro com você. Não somente por você. Porque a oração do pastor não chega mais rápido no céu. A gente não tem uma carteirinha com código de barra, e aí fica um anjo assim, ó, pip, opa, pastor. Passa a oração dele na frente.
Tem muita gente orando, mas, gente, dá licença, pastor, né? A maravilha é que a sua oração chega onde a minha chega também. A maravilha é que a sua dor chega até Deus, mesmo antes de você começar a sentir. As suas palavras, antes de chegarem à boca, o Senhor já as conhece. E o Senhor já está pronto a lhe responder. O Senhor responde ao nosso coração. O Senhor responde através da sua palavra. Eu sei, existem textos difíceis de entender, mas a grande maioria deles, a verdade está bem explícita ali na nossa frente. Agora nós podemos não somente ler as Escrituras e depender que alguém explique para nós. O Espírito Santo nas nossas vidas garante esse acesso. Então o Espírito fala conosco. O Espírito nos consola. O Espírito nos manda agir. O Espírito nos capacita a agir e o Espírito age através de nós. Quando nós pecamos, o Senhor Jesus já nos diz, através da sua palavra, peça perdão, chegue diante de Deus com confiança. Você não depende de ninguém para ser perdoado pelo seu pecado. Não morra travado com esse pecado dentro do coração, imaginando que Deus não vai te ouvir. Deus está contigo em todos os momentos da vida. Deus está contigo lá na sua casa. Deus está contigo no meio das suas dores e dificuldades, e é muito bom ter gente orando conosco, mas nós não podemos perder o foco de que nós temos acesso livre ao Pai. Nós não podemos nos esquecer que agora o Senhor não está escondido, mas o Senhor está inclinado para nos ouvir. O Senhor deseja que nós falemos com Ele, o Senhor deseja que nós nos aproximemos dEle. E se temos livre acesso ao Pai, nós não precisamos mais de máscaras. Não precisamos nos disfarçar de pessoas fortes quando estamos fracos. Não precisamos mais transparecer que não erramos quando somos pecadores. Podemos e devemos pedir a graça de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, sem o Teu Espírito Santo eu não consigo fazer nada. Essa obra que o Senhor me mandou fazer eu não consigo. Esse jeito de brilhar eu não consigo. Se o Senhor não colocar a sua luz em mim, eu não vou conseguir brilhar. Ter acesso a Deus envolve todas as áreas da nossa vida. Ter acesso à vontade de Deus significa que você não precisa mais tomar decisões por si só. Isso é tão perigoso. E às vezes, não poucas, infelizmente, nós tomamos decisões e depois comunicamos a Deus a decisão que tomamos. Como se de fato Deus fosse apenas um escrivão que estivesse aqui pensando no que fazer. Nós temos acesso a Deus, então nas nossas dúvidas, nos momentos de decisão, nós podemos e devemos nos colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu creio na Tua palavra que diz que eu tenho acesso a Ti, então fale comigo, me mostre a Tua vontade, me mostre o que eu devo fazer, me mostre qual atitude tomar. E esperar com confiança, porque se temos acesso a Ele, Ele também tem acesso a nós. Não existe mais intermediários a não ser o próprio Cristo, que também está inclinado para ouvir a nossa voz. Mas além disso, ele nos dá um último benefício nesse texto. Ele diz: não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para você. Você lembra do contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está a caminho de ser julgado. Nesse julgamento, ele será julgado tanto pelos judeus, quanto pelo próprio imperador, e a sentença será inevitavelmente a morte. Ele sabe disso. Mas em outra carta, na carta a Timóteo, ele diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Nos demonstra claramente que Paulo tinha uma visão diferente de sofrimento.
Paulo via no sofrimento uma espécie de oportunidade para brilhar, oportunidade para cumprir a sua missão, oportunidade de iluminar lugares escuros. É maravilhoso ver que em determinada carta o apóstolo Paulo fala assim, ó, os que estão presos comigo te mandam saudações. Paulo pregou para quem estava preso com ele, Paulo pregou para o carcereiro. Aonde quer que o Senhor o colocasse, Paulo estava lá para cumprir a sua missão. E isso faz com que nós sejamos chamados por Deus hoje a olhar com olhares diferentes para as nossas tribulações. Nem sempre nós passamos por problemas na vida porque pecamos. Às vezes é verdade. Às vezes nós erramos e os problemas que passamos na vida nada mais são do que consequências das nossas atitudes, certo? Mas isso não é verdade o tempo inteiro. Às vezes o Senhor nos manda no meio da tribulação. Às vezes o Senhor nos manda uma doença sem avisar o porquê. Às vezes o desemprego bate na nossa casa, a crise chega. Às vezes os planos são frustrados. E ele diz o seguinte, olha, vocês têm duas opções quanto a isso. Ou vocês desanimam porque acham que Deus está contra vocês. Ou vocês desanimam porque acham que não tem solução. Ou vocês usam isso para conseguir brilhar no lugar onde Deus te colocou. Cristão, em nome de Jesus, pense nisso. O Senhor não vai te colocar num lugar iluminado para brilhar. Se Ele quer que você brilhe, aonde Ele vai te colocar? No escuro. Porque é lá que Ele quer te usar. É dentro da tua família desestruturada que o Senhor quer que brilhe a luz. É dentro do teu emprego, onde talvez tantas coisas possam ser feitas à margem da lei, que Ele quer te usar. Às vezes é no meio das dores. Às vezes é no meio da falta de saúde. Às vezes é no meio da frustração dos planos que Ele diz, brilhe. Senhor, está tão escuro o lugar onde eu estou. Eu sei. É por isso que eu te coloquei aí. Brilhe, brilhe, brilhe. O apóstolo Paulo fala para a igreja, não desanimem, gente. Imagine a igreja recebendo essa carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava com a gente. Foi ele que plantou essa igreja e agora ele está preso. Não deve ser bom seguir a Deus. Olha o fim que Paulo teve. Olha, esse caminho que Paulo nos ensinou é um caminho terrível. Não vale a pena. Olha, eu acho que Paulo também está desanimado. Eu acho que Paulo se decepcionou com Jesus. Paulo faz questão de escrever, dizendo, o meu sofrimento é glória para vocês. Ser cristão não é ser masoquista, gente. Ser cristão não é sair procurando problema. Ser cristão não é rir sadicamente na hora da dor. Mas ser cristão é, quando os problemas vêm, nós conseguirmos perceber que o Senhor pode usar esse problema para a glória de outras pessoas. Às vezes é como você age no momento da dor que vai fazer com que o evangelho penetre no coração das pessoas mais do que qualquer palavra. Porque nós podemos dizer que confiamos em Deus. Nós podemos dizer que Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós podemos dizer ao mundo que nós servimos a Deus e Ele é a coisa mais importante do mundo. Mas se quando chegar as dificuldades nós não colocarmos isso em prática, o nosso discurso foi vazio. Eu disse de manhã e repito hoje à noite. Eu fui visitar a nossa irmã Sônia, mãe da nossa irmã Ana, essa semana. E ela me falou assim, pastor, eu passei pelo câncer e eu nunca tive preocupada. Nunca desanimei. As pessoas, as enfermeiras da quimioterapia que eu ia, elas diziam assim, nossa, você está melhor que a gente. E aí sabe o que acontece quando você brilha? As pessoas fazem perguntas.
Veja como o seu sofrimento, que você tanto foge, pode ser ferramenta de Deus. E Deus pode estar dizendo para você: eu não te tiro daí ainda, porque é aí que eu quero te usar. Eu não te livro dessa situação, porque eu tenho um propósito contigo nessa situação. A irmã Sônia disse que durante todo o tratamento dela, a forma como ela se comportava fazia com que as pessoas dissessem: nossa, essa mulher tem fé. Nossa, essa mulher serve a Deus. E isso gera possibilidade de pregar o evangelho. Será que na sua vida não tem nenhuma situação assim? Será que na minha vida não tem nenhuma situação? Será que eu estou tão cego? Será que eu fui tão enganado pelo mundo que eu não consigo mais ver a possibilidade de glorificar a Deus no meio do meu problema? Será que eu fui enganado? Será que eu fui abraçado por esse falso evangelho de hoje em dia que diz assim, ó, olha, venha, venha, não vai dar nada de errado na sua vida. Olha, venha ser abençoado por Deus. Olha, vem aqui, seus problemas vão acabar. Olha, vem aqui e tudo vai dar certo. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha, vem aqui que provavelmente as coisas vão começar a dar mais errado ainda. Mas é nesses momentos onde o Senhor vai te usar para cumprir a vontade dele. E depois de cumprir a vontade dele, ele vai te livrar. O cristão não é aquele que não sofre. O cristão, diferente de todos os outros, é aquele que sofre com propósito, sofre com esperança. Ele sofre com conhecimento. Ele sofre porque ele sabe que existe um Deus que não vai permitir que ele sofra mais do que ele aguenta. Ele sofre com propósito porque ele vai ver que existe um Deus que não desperdiça a oportunidade de fazer o seu povo brilhar. Ele sofre com esperança de que Deus vai dar o escape depois de ter feito a sua vontade. Esse cristão, cheio da graça de Deus, ele não perde a oportunidade. Se ele está bem, ele aponta para Jesus. Se ele está mal, ele aponta para Jesus. Ele faz das próprias palavras a palavra de Paulo, quando ele diz: se morrermos, morrermos para Cristo. Se vivermos, vivemos para Cristo. Quer morramos, quer vivamos. Façamos tudo para Cristo. Esse é o mistério na vida da igreja. É poder viver esse evangelho e essas dores. É poder ter como benefício ser usado por Deus em todas as situações. É poder ter como benefício ser acessado por Deus e ter acesso a Deus em todas as situações. Enquanto estamos em obras, enquanto o Espírito Santo trabalha em nós, veja que maravilhoso, Ele já está nos usando. Nós ainda somos imperfeitos e Ele continua usando imperfeitos. Não espere a sua vida ficar completamente correta e santa para se colocar à disposição de Deus, dizendo: Deus, eu quero ser igreja, eu quero brilhar. Eu quero de fato apresentar ao mundo a tua sabedoria. Não espere você ficar perfeito para isso, porque é na sua fraqueza que Deus vai apresentar o evangelho dele para as outras pessoas. E quanto mais fraco você é, menos chance você tem de ficar com a glória, de ficar com o mérito. Mais fácil será apresentar Deus. Quanto pior, mais dolorido, mais confuso e mais pequeno você for diante dos homens. A glória da igreja verdadeira é poder viver para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que essa verdade seja verdade amanhã para as nossas vidas. Como, numa segunda-feira, eu posso fazer Deus ser conhecido? Essa deve ser a nossa pergunta. Essa deve ser a forma de pensarmos. Senhor, me mostre como. Como brilhar. Como fazer com que as pessoas perguntem e como responder. A realidade é que o próprio Espírito Santo em nós, ele promete, vai nos direcionar. O Espírito Santo em nós vai agir e a vontade de Deus nas nossas vidas vai ser feita.
Essa é a glória da igreja, essa é a nossa esperança. E eu quero orar por você para que isso se concretize também na sua vida. Papai querido, obrigado pelo teu plano maravilhoso. Obrigado porque esse mistério que esteve oculto a tantos homens durante todas as gerações foi revelado em Jesus Cristo. Obrigado porque agora nós estamos unidos a Ti em um único povo. Obrigado porque em Ti agora já não há mais divisão. Obrigado, Senhor, porque agora nós podemos nos sentir amados e escolhidos por Ti, mas também podemos, Pai, pregar o Evangelho, brilhar a Tua luz mediante as nossas vidas, as nossas escolhas, a nossa conduta e as nossas palavras, Pai. Para que através de nós, o mundo conheça esse verdadeiro mistério. Para eles é oculto, eles não compreendem, muitos não sabem como funciona, mas para nós está revelada a Tua vontade, brilhar em nós, e é isso que nós te pedimos. Faça a Tua vontade através de nós, brilhe através das nossas vidas, converta as pessoas através das palavras que o Senhor mesmo colocar em nossa boca, para que mediante a Tua igreja o Teu reino cresça cada vez mais. Continue nos lembrando que temos acesso irrestrito, direto e confiante a Ti. O Senhor está pronto a nos ouvir. Não permita que as coisas desse mundo, que as palavras, que as ocasiões mintam para nós, dizendo que nós não temos acesso a Ti, dizendo que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Faça com que, de fato, essa verdade crave no nosso coração e nos lembremos a cada tribulação, a cada dor, a cada crise, a cada dúvida, a cada tristeza, que nós estamos contigo e o Senhor tem um plano perfeito nas nossas vidas e o Senhor vai cumprir, Senhor. Enquanto nós saímos por essa porta, que nós possamos anunciar o teu reino, Senhor, até o outro lado do mundo, ou talvez até a outra rua, aonde o Senhor nos mandar, que sejamos teus servos, em nome de Jesus. Amém.